Bem, boa noite a todos, não é? Boa noite. É uma honra estar aqui para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, não é? E hoje eu trouxe um texto para a gente refletir, que é um texto, talvez seja uma história até comum, não é uma coisa nova, não, mas que tem aqui alguns princípios que eu quero chamar a nossa atenção nessa noite, tá? Então eu vou ler, está no livro de João, capítulo 5, é uma história muito interessante daquele paralítico que foi curado no tanque, né, de Betesda. É uma história interessantíssima. E nós vamos ler esse texto e vamos observar a interação, né, o agir de Jesus Cristo junto com esse homem. E talvez, a partir daí, adquirir alguns princípios que esse texto pode nos ensinar, tá bem? Então, João capítulo 5, a partir do versículo 5 também, até o 9, diz assim: Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Você queres ficar são? Não é? Aí o enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Tá? Então aqui nós temos alguns detalhes nesse texto que são interessantes, que são importantes, tá bem? Quando você observa qualquer parte da Bíblia, que você vai ler aquilo que a Bíblia orienta, a gente muitas vezes não sabe extrair aquilo que é o principal que a Bíblia está querendo revelar. E eu me pergunto muito isso, porque antes de eu conhecer Jesus Cristo, um dos obstáculos que eu enfrentava, eu costumava dizer: poxa, mas a Bíblia é muito complicada da gente entender. A Bíblia às vezes tem umas palavras complicadas, tem uns princípios complicados, tem uma cultura complicada, e é muito difícil. Mas aí eu comecei a observar o propósito da Bíblia. Então a Bíblia, ela não é um livro que foi nos dado apenas para que Deus olhe para nós e veja: ai, que bonitinho, Daniel lê a Bíblia todo dia, ah, que bonito, Mariazinha lê a Bíblia todo dia. O propósito de Deus não é esse, mas o propósito de Deus é que, lendo a Bíblia, nós conseguimos o quê? Transformarmos, conhecer a Deus. O que é mais importante? Transformarmos ou conhecer a Deus? Os dois são importantes, mas se a gente vai começar por um ou outro, por onde a gente começa? Por conhecer a Deus. Por conhecer a Deus. Porque embora os dois são importantes, conhecer a Deus vem primeiro. Não é verdade? Por quê? Porque conhecer a Deus por si só é uma experiência que vai nos transformar. E às vezes as pessoas querem se transformar sem conhecer a Deus. E o que acontece? Elas estão sempre frustradas, estão sempre batendo a cara na parede, estão sempre se decepcionando, porque não começa com conhecer a Deus. Então, de tudo aquilo que você pode fazer na sua vida, a única coisa que você não pode deixar de fazer é conhecer a Deus, é aprender de Deus. Você pode deixar tudo, só não deixe de aprender, só não deixe de conhecer a Deus. Então, quando você pega uma palavra como essa, tem alguém me ligando, mas eu não posso atender. Quando você pega uma palavra como essa, a primeira pergunta que tem que estar no coração é o seguinte: o que Deus está se revelando aqui para mim? Que parte de Deus eu posso conhecer através desse texto? Essa é a primeira coisa. Não é o que eu preciso mudar, não é como eu... Isso aí vem em segundo lugar. É importante, mas não é o mais importante. O mais importante é como que Deus está se revelando aqui. Então, eu quero ler o texto novamente. Vamos observar qual é a situação aqui. Então, nós estamos falando de um poço que era um poço milagreiro. Nós estamos caminhando agora, e Portugal está fervilhando com o tema do centenário
de Fátima. Não é? Em todo canto você escuta, sexta-feira é feriado, porque o Papa vai estar aqui, então as pessoas estão falando a respeito de um milagre. Isso foi, se tiver realmente acontecido esse milagre, vamos observar racionalmente, foi um milagre. O país vai parar. Veja o tanto de milagres que Jesus Cristo fez na sua época. E aí eu pergunto para vocês, Jesus Cristo ainda faz milagre hoje? Faz. Por que o país não para? Porque os milagres que Jesus está fazendo, muitas vezes são milagres que nem a gente consegue ver. São milagres imperceptíveis. A gente não sabe o que Deus fez por nós para que nós estivéssemos hoje aqui. Quantas proteções, quantos livramentos, quanto da sua mão. E enfim, Ele nos trouxe, estamos aqui. Nós somos um milagre. Nós não temos como acrescentar um minuto à nossa própria vida. Significa que esse próximo minuto que eu vou ter daqui até o próximo minuto, isso é um milagre de Deus. Então, você está existindo, respirando, vivendo, vendo, isso é uma expressão de milagre de Deus. Então, nós temos um Deus que age em milagres. Naquele tempo, tinha aquele poço ali, e aí de vez em quando descia um anjo naquele poço e o anjo mexia as águas. O primeiro que mergulhasse dentro do poço era curado, recebia um milagre. Olha que interessante. Aquele homem ouviu aquela história, já estava com 38 anos que ele estava ali naquele poço à espera. E nunca conseguiu. Aí finalmente a vida daquele homem cruza, se encontra com a vida de Jesus. E olha só que interessante. A primeira coisa que eu quero que você observe, veja a interação de Jesus com ele. Versículo 6 diz assim: e Jesus, vendo este deitado. Vamos observar esse verbo ver. Só esperar o Érico ser. Vamos observar esse verbo ver. Nós temos um Deus que vê. Então, aqui nós está dizendo que nosso Deus vê, nosso Deus enxerga, nosso Deus não está indiferente à nossa situação. Antes de vir para cá eu estava pensando, poxa vida, nós estamos sempre lidando com situações difíceis na vida. E viver não é fácil. E às vezes a vida nos cobre de questionamentos. E às vezes a gente fica perguntando assim, Deus, mas se você é tão bom, por que minha vida é tão complicada, tão injusta? E a gente confunde a vida com Deus. Só que, embora Deus seja bom, embora Deus seja justo, isso não significa que a vida da gente será justa. Não significa que a nossa vida será boa. E o que implica na nossa vida em estar no ponto em que ela está? Um emaranhado de fatores. Que fatores são esses? Envolve as nossas escolhas, envolve as escolhas dos outros, envolve cultura, envolve várias situações. Mas o mais interessante é que não existe vida ou problema tão complicado que Deus esteja no céu coçando a cabeça. Eu não sei o que fazer com essa pessoa. Eu não sei. Eu já procurei solução em tudo. Já tentei ver de todas as formas. Não há solução para o problema de Joaquim. Não há solução para o problema de Rodrigo. Está entendendo? Deus nunca passou isso pela cabeça. Sempre nós temos um Deus sereno, sempre nós temos um Deus calmo, sempre nós temos um Deus que tem uma resposta na ponta da língua. E o que Deus espera? Deus espera que o Joaquim, Deus espera que o Rodrigo, Deus espera que a Maria, Deus espera que a Joana olhe para Ele e peça, Senhor, eu quero parar de quebrar a cara e eu quero as soluções que o Senhor tem para a minha vida. Nós temos um Deus que vê. Só que Deus apenas não vê. Ele vê, e aí o texto diz, vendo este deitado e sabendo. Quer dizer, Deus não estava apenas vendo, Ele via e sabia. Ele nos vê e conhece a nossa situação. Ele conhece a nossa situação muito mais profundamente do que até eu mesmo. Eu tenho uma perspectiva do meu problema e da minha situação. E a minha perspectiva ela é limitada. Por quê? Porque eu sou limitado. Então tudo aquilo que eu vejo, eu vou ver pelos óculos da limitação. Mas quando eu tiro esses óculos e coloco a visão de Deus,
Aí eu vou ver por outra perspectiva. Aquilo que eu jamais imaginava que poderia ser diferente, começa a ser diferente, porque agora eu estou vendo da perspectiva de Deus. Ora, você imagina você olhar para essa mesa da perspectiva daqui de baixo. O que é que significa a palavra perspectiva? Perspectiva é um ponto de vista. Quando nós temos uma perspectiva, significa que nós temos um ponto de vista. Então, se eu estou embaixo da mesa e olho para o teto, o que é que eu vou ver? A mesa. Porque a minha perspectiva vem de debaixo da mesa. Se eu estou na perspectiva de debaixo da mesa, qual é a minha conclusão? O teto não existe. O que existe é uma mesa. Mas isso é verdade? Não. Não, o teto existe, mas eu não vejo, mas existe. Por que eu não vejo? Por causa da sua perspectiva. Então a solução não é trazer o teto para baixo, mas é você movimentar a sua perspectiva, o seu ponto de vista. O que Deus faz aqui com as nossas reuniões de café convívio? O Senhor nos convida a ter uma perspectiva diferente, a ver a nossa situação de uma perspectiva, de um ponto de vista diferente. Por quê? Porque nós temos a nossa própria perspectiva. Quando eu olho para mim mesmo, eu vejo, eu não tenho solução, eu não consigo me mudar, eu não tenho esperança, não tem como, a minha vida é essa, cheguei ao final e o resto é esperar Jesus Cristo me levar. Essa é uma perspectiva. Quando eu converso com o meu vizinho, com a minha mãe, com os meus filhos, com os meus parentes, a minha perspectiva piora. Porque as pessoas ainda conseguem ter uma perspectiva pior do que a nossa. Mas quando nós conversamos com a perspectiva de Deus, o Senhor começa a trazer esperança para o nosso coração. Porque Ele olha para o ser humano, Ele não consegue ver um ser humano em que ele não tenha esperança de que pode ser transformado, de que pode ser mudado. Então esse é o coração do nosso Deus. Por isso que nós gastamos, por isso que nós investimos, por isso que todo ser humano tem valor. Porque Deus agrega valor para todas as pessoas. Ora, se Deus olha para mim e Ele me valoriza, e olha para o Senhor e me valoriza, por que eu posso menosprezá-lo? Eu não tenho direito, porque o próprio Criador deu valor ao meu irmão, ao meu semelhante. Então, nossa perspectiva vem de Deus. Nós temos um Deus que vê e nós temos um Deus que sabe. Nós temos um Deus que conhece todos os detalhes das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos nossos vícios, das nossas doenças. Deus sabe todos os detalhes. Mas, Saulo, será que Ele sabe como me tirar dessa? Será que Ele sabe como eu sair? Imagina se não sabe. Então, se Ele sabe, por que Ele não me tirou ainda? Porque Deus não quer fazer nada sozinho. Ele quer fazer e agir conosco. Você poderia acordar diferente. Eu acho, às vezes, até a gente faz essa oração. Ai, Deus, que amanhã eu acorde sem vontade nenhuma de fumar um cigarro, de beber, de tomar uma bebida alcoólica, de tomar uma cerveja, um copo de... Às vezes a gente faz essa oração. A gente acorda de manhã, está com a mesma vontade. Desculpa, mas também não precisa jogar a Coca-Cola. Não é assim. Mas assim, a gente acorda e está com a mesma vontade. Por quê? Porque o problema não está na nossa vontade. O problema está no que fazemos com a nossa vontade. Tem dia que nós temos vontade de salvar o mundo inteiro. Tem dia que a gente não quer ver ninguém. Quer mandar todo mundo para os quintos dos infernos. E o que você faz? Você não faz nada. Por quê? Porque isso é uma vontade. E vontade vem e passa. Nós, o Senhor nos deu uma mente, uma razão, para que, através da razão, do pensamento, nós pudéssemos dominar as nossas vontades. Quando você escuta as pessoas lá de fora, as pessoas vão dar uma perspectiva diferente da de Deus. Elas vão dizer, não tem como, você só faz o que não presta. Então você tem mais é que acabar com a sua própria vida. Essa perspectiva não é de Deus. A perspectiva de Deus, Ele sabe como Ele nos faz. Então Ele nos fez com uma razão e nos fez com uma vontade. E entre uma coisa e outra, a gente tem que ter domínio. Dominar as nossas vontades através da razão. É fácil? Não é fácil. É muito difícil. A gente consegue sempre? Não. A gente falha várias vezes.
Mas quando falharmos, não é para a gente também perder a esperança, porque junto ao Pai nós temos um advogado que nos defende, que diz: calma, vamos dar-lhe mais uma chance, vamos perseverar mais um pouco, vamos junto mais um pouco. Então nós temos um Deus que vê e nós temos um Deus que sabe das nossas situações. Aí o que Deus faz? Deus chega para esse paralítico e faz uma pergunta. Olha, cá para nós, que pergunta óbvia. Que pergunta óbvia. Pergunta: queres ficar são? Você quer ficar bom? Mas a resposta foi ainda mais sem cabeça. Porque a resposta dele foi que: Senhor, eu não tenho ninguém para me levar lá para dentro. Quando a água começa a se agitar, outra pessoa... Peraí, Jesus não perguntou como você faz para ficar bom. Ele perguntou se você quer ficar bom. Está entendendo? Às vezes o Senhor nos chama: você quer ficar liberto? Aí você começa: mas que isso, como é que eu faço? Ele não perguntou como, ele perguntou se você quer ficar liberto. A resposta é simples: sim ou não. Não é como, porque o como pertence a Deus. Nós não sabemos como, Ele sabe como. O que nos cabe responder é apenas se sim ou que não. Então ele perguntou: você quer ficar liberto? Então o homem deu essa resposta assim: mas enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Mesmo assim, Jesus se identifica com aquele homem, compadece, lê o coração daquele homem, lê a resposta que ele não dá, mas porque ele vê e porque ele sabe, ele age. Ele diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aquele homem é curado. Isso é tremendo, porque nós temos um Deus que vê, nós temos um Deus que sabe, um Deus que nos conhece, um Deus que nos convida e um Deus que faz, um Deus que opera. Diante de um Deus desse, qual é a nossa resposta? Ora, se eu tenho um Deus que vê e eu me aproximo de Deus, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou precisar rever todos os meus conceitos, todos os meus valores, porque eu tenho um Deus que vê todas as coisas. Ora, se eu estou andando com Ele, interagindo com Ele, Deus vai falar comigo e vai me direcionar e vai me ensinar muita coisa. Mas para isso eu preciso rever. Sabe qual é o nosso principal inimigo? São as conclusões que a gente tem. A gente é cheio de conclusões. Aí nós chegamos nessa situação da vida, a gente diz assim: olha, você sabia que pode ser diferente? Mas você já tem a conclusão. Não há solução para mim. Você já chegou na conclusão que não foi uma conclusão final, não foi a conclusão de Deus, foi a sua própria conclusão. Por quê? Porque é mais fácil nós acreditarmos nessa conclusão e deixarmos a nossa vida desse jeito, sem ter esperança de mudança, do que enfrentar o caminho novo da mudança. É aquela música do Martinho da Vila, não sei se vocês conhecem: deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Mas em outras palavras, o que é que ele está dizendo? Seja lá o que acontece, eu vou ter que agradecer a Deus, porque tudo que acontece é porque Deus quer que seja desse jeito. De jeito nenhum. Tem muita coisa que acontece na vida da gente que nunca passou pela cabeça de Deus, que Deus não queria que acontecesse, mas aconteceu. E agora? E agora que nós temos a oportunidade de responder a Deus: Deus, como que eu posso reagir de uma forma que glorifique o teu nome, de uma forma que alegre o Senhor? Então nós precisamos rever. Você: Saulo, mas eu só escuto a palavra quando eu vou para o café convívio. Você que pensa, porque quando você está andando na rua, quando você começa a pedir para o Espírito de Deus: Deus, fala comigo, Deus, me ajuda a ver como o Senhor vê. O Espírito de Deus fala com você e você começa a perceber as coisas de uma perspectiva que antes estava aqui embaixo, mas a sua perspectiva está aumentando. E sabe o que é que acontece quando nós começamos a rever? Nós começamos a aprender. A pior coisa que tem é a pessoa que já sabe tudo, porque quem já sabe tudo não aprende mais nada. Mas nós sempre temos algo para aprender. Eu tinha um tio que ele dizia que a pessoa que é burra, ela não consegue aprender nem com a pessoa mais inteligente. Mas o inteligente consegue aprender mesmo com o mais burro. Porque a aprendizagem é uma atitude de coração. Você precisa querer e gostar de aprender coisas novas.
A gente tem que se livrar das conclusões e deixar que Deus traga para nós e diga para nós quais as conclusões que a gente deve manter a nossa vida. Então, quando nós revemos, nós aprendemos. E o que acontece quando aprendemos? Nós passamos a receber de Deus o principal recurso para a gente colocar a nossa vida em ordem, que é a visão dele, o direcionamento dele, a sabedoria dele. Talvez você olhe para a sua vida e Saulo, eu queria tanto rever a minha vida, recomeçar a minha vida, mas não tenho dinheiro. A gente não começa pelo bolso, porque se você coloca dinheiro no bolso, é isso tudo que você faz, porque a mudança ela tem que acontecer de dentro para fora, ela tem que acontecer com sabedoria. Como que a gente consegue essa sabedoria? Rever com Deus, aprender de Deus, receber de Deus. Essas são as respostas. E qual o resultado de tudo isso? Nós vamos responder à vida que Deus tem para nós. Isso vai nos transformar. O primeiro objetivo de Deus para a nossa vida não é a nossa transformação. Isso é muito importante. Mas Deus sabe que isso vai acontecer de uma forma muito natural, à medida que nós vamos conhecendo. Então, você não deve chegar para Deus e perguntar: Deus, me dá uma lista de coisas que eu preciso fazer. Não. Você pode chegar para Deus e dizer: Senhor, eu sei que ainda que eu não faça nada, mas enquanto os meus olhos estiverem em Ti e eu estiver conhecendo o Senhor, isso vai trazer transformação para a minha vida. Isso tem que gerar esperança. Gente, você não faz ideia do que um pouco de encorajamento pode fazer na vida de uma pessoa. Isso pode fazer uma explosão, mas isso vem de quê? De uma mudança de perspectiva, como aquele homem, como Jesus fez com aquele homem. Ele disse: e aí, você quer ficar bom ou não quer? Mas eu não sei como é que eu faço para ir para lá. A única solução que ele tinha em mente era justamente entrar dentro do poço. Para ele ficar bom, era entrar dentro do poço. Como não tinha como ele entrar dentro do poço, ele não via mais solução alguma. Jesus está dizendo: rapaz, eu posso curar você. Ele não fazia nem ideia. Aí Jesus Cristo abre a boca, diz 6 ou 7 palavras e mudou a vida daquele homem completamente. Levanta, toma a tua cama e anda. O que é que nós precisamos para... E ele creu, né? Porque ele poderia ter ficado deitado na cama e não, Jesus, você falou isso, mas deixa-me quieto aqui. Mas ele levantou e andou. E isso fez um milagre. A resposta que essa pessoa deu é a resposta que o meu irmão me deu há um mês atrás, quando ele disse assim: Samuel, o mano está a pensar: tu queres uma bicicleta no verão? Porque ele já tem 15 anos e nunca teve uma bicicleta, então ele fica sempre ou com a minha, ou com a do primo, ou com isto, ou com aquilo. Eu disse: tu queres uma bicicleta? E ele respondeu assim: mas agora não há dinheiro e depois ainda tenho de pôr a bicicleta lá em baixo. Que resposta foi esta? Esta resposta é um sim. Esta resposta é de quem deseja, mas está a querer demonstrar algum sentimento de frustração. Sim. Porque ainda não tem e porque parece que acontece sempre alguma coisa e nunca consegue. E isso foi o mesmo. Ele a dizer isso aproveitou para se queixar, tal e qual como um coração de criança. Não é que ele tivesse incredulidade, porque se ele tivesse total incredulidade, ele não se tinha queixado a Jesus para puxar por ele. Foi como o meu irmão, não é? E é muito giro. Posso só dizer outra coisa? Sim, claro. Por favor. Que uma coisa que a gente vê ao longo da Bíblia é que duas coisas. Primeira, é que nós não somos capazes de querer sem a ajuda do Espírito Santo, sem o Espírito Santo nos tirar debaixo da mesa e termos a perspectiva, porque nós queremos mesmo. As nossas perspectivas são sempre... E outra coisa que a gente vê aí, foi muito sábio, como disse, que a gente tem que querer, Deus quer que a gente queira andar com Ele. Acordar no dia a seguir totalmente pronto, isso não existe. E uma coisa que a gente observa nesse texto e noutros é que Jesus sempre estimulou a pessoa a querer. Ele estimulou ele a desejar. Ele estimulou a mulher do poço a desejar, a procurar as águas vivas. Isso é mesmo interessante. Muito bem, Thiago. Thiago, não é? Sim, sim. E só para concluir, talvez a sua perspectiva dessa reunião é como se você visse 2 grupos de pessoas diferentes. Pessoas
que andam com Deus, ou pessoas da igreja e pessoas fora da igreja. Na verdade não é essa. Na verdade nós somos como o quê? Como pessoas que estão no autocarro, não é? Estamos todos no autocarro, subimos no autocarro em diferentes paragens e estamos vendo pessoas andando a pé na estrada e nós não nos conformamos com essas pessoas andando a pé porque elas podem pegar o autocarro porque o autocarro é de graça. Entende? E aí você para o autocarro, convida as pessoas assim, entra conosco, vai conosco, nós vamos todos juntos, você vai descansar, você vai chegar mais longe, vai ser melhor para você. E a pessoa diz, não, mas deixa eu quieto, deixa eu aqui no canto, deixa aqui. Não precisa, eu posso caminhar sozinho. E muitas vezes essa é a resposta que nós damos. Mas o que é que você diria para uma pessoa como essa? Ela não está fazendo uma escolha muito boa. A escolha boa é você subir no autocarro. E aí sabe o que acontece? Quando você entra no autocarro, você começa a conversar com o motorista. E o motorista pergunta assim, para onde você está indo? Eu estou indo para Lisboa. Então eu vou lhe deixar em Lisboa. E o motorista é Deus. Aí você começa a conversar com o motorista. E o motorista, eu vou te levar até Lisboa. Só que a conversa com o motorista foi tão agradável, tão maravilhosa, a revelação que ele deu é tão surpreendente, é tão grande, que aquilo faz você se encantar mais com o motorista do que com a viagem. E então você começa a conversar com o motorista. De repente você se surpreende, o motorista para o autocarro e diz, você chegou no seu destino, chegou em Lisboa. Aí você diz, será que eu posso continuar viajando contigo? Porque é tão bom conversar contigo, não importa mais para onde eu quero ir, importa onde você quer me levar. Eu entrego a minha vida a ti, onde você for, porque para mim não tem coisa melhor do que estar com o melhor motorista de todos. E essa é quando nós entregamos a nossa vida a Deus. E nós temos essas surpresas, sabe? E eu sei que isso é uma mensagem de graça e eu queria muito que você refletisse sobre tudo isso que você ouviu, enquanto Orlando nos paga com a última música, né, que está devendo, nossa última canção. Tá bem? Eu não sei se alguém gostaria de colocar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Não sei se ficou claro, ficou fácil de entender. Amém. Quer dizer, se esse paralítico, se não fosse Deus, no estado de Jesus, era sempre paralítico até morrer. Exato. Mas veja, ele deu uma resposta. Jesus Cristo convidou, falou, agiu, e ele deu uma resposta, como a irmã falou ali, ele poderia nunca ter se levantado da cama. Mas veja a fé de um homem, fazer força, está há 38 anos, fazer força e se levantar de uma cama. Ter a coragem de se levantar, crendo que realmente estava curado. Quantas vezes tentou e as pessoas devem ter dito, que estúpido! Será que ele levantava? Queria? Será que uma vida inteira paralítica? Será que alguém me dizia, estás curado? Será que eu queria o suficiente? Ele poderia ter sido julgado, poderia ter, que estúpido, esse paralítico querendo andar. Mas ele foi além e ele foi se levantando e ele deu certo. Às vezes, assim é com a vida da gente, quando a gente tenta mudar e a gente tenta se levantar e as pessoas, que estúpido, está tentando parar de fumar mais uma vez, está tentando parar o vício da bebida mais uma vez. Mas quando a gente está curado, né, a gente precisa acreditar e precisa olhar para Jesus e ir. Então, eu creio que essa mensagem é uma mensagem de muita esperança para nós. Não é? Amém. Amém.